Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui Dr. João Borzino falando para o seu próprio podcast. Que hoje eu vou falar sobre tabus da virilidade, como a história da ereção matinal, que não passa de uma tremenda baboseira gigantesca, mas que tem uma crença muito grande em cima. Eu vou explicar para vocês usando um exemplo clínico. Lógico que sem citar o nome do paciente, mas um paciente que veio aqui para mim recentemente, com 52 anos, do interior do estado de São Paulo, rígido, não usando nenhuma medicação para nenhuma doença crônica, sem nenhuma cirurgia importante, sem nada que atrapalhasse, sem diabetes, sem hipertensão, sem nada do tipo. E teve a sua primeira, contava que teve a sua primeira tentativa de perder a virgindade aos 20 anos, por se dizia muito tímido e já era muito tarde, tudo isso, e falhou. Não conseguiu ter ereção suficiente para penetrar. Passou vergonha, era uma garota de programa na sua cidade, uma profissional do ramo, portanto diz que passou menos vergonha, mas isso fez com que ele procurasse uma solução, porque ele imaginou que tanta vergonha ele não ia conseguir com uma namoradinha, com uma mulher que ele conhecesse. Então foi ao urologista, que ele prescreveu um Viagra de 50 miligramas para que ele tomasse 50 minutos antes da relação. Ele se sentiu bastante confortável, confiante, foi, tomou o remédio, começou a relatar que percebia que tinha ereções matinais de novo, porque ele tinha dito que havia percebido que tinham diminuído essas ereções matinais. Veja só o foco do indivíduo, né, na questão da verificação da virilidade, né? Olha lá, vamos prestar bem atenção nisso, né? Então, continuou tomando Viagra, se sentindo feliz por isso, pois funcionava, segundo ele não se sentia incomodado, né? E a partir daí, era um indivíduo não era um pegador, vamos dizer assim, era um indivíduo de namoro, era um indivíduo que tinha um perfil que gostava de namorar, e com as suas namoradas sempre se sentindo seguro com o Viagra. E aos 29 anos casou com uma dessas namoradas e me contou que passou a usar menos a medicação, né? E funcionava. Dizia que usava mais do que menos, mas por muitas vezes deixava de usar a medicação, esquecia de tomar ou não tomava mesmo, estava se desprendendo, vamos dizer assim, entre aspas, de uma maneira não correta, pois se sentia dependente da medicação, continuava usando mais do que menos, mas percebia que às vezes esquecia e funcionava muito bem, segundo o que me contou. Então veja aí, notem aí bem como a medicação funcionava como placebo, né? Ou seja, o que é placebo? O indivíduo toma o comprimido, acha que está garantido, quebra as barreiras, né? Tira os gatilhos, lembra do nosso podcast anterior, né? Que o grande gatilho é medo de falhar, e em diante, mas não percebia isso, pois notava que as ereções matinais sempre estavam plenas, né? Mesmo assim, aos 35 anos, falhou com essa própria esposa, né? E voltou naquele urologista, que fez aquela prescrição bizarra, né? Cialis 20 miligramas de manhã às terças e quintas-feiras e Viagra de 100 miligramas 50 minutos antes da hora H. Né? Isso não existe, gente, em lugar nenhum, algum, né? Daí falou que ele ia ter mais segurança, que ele ia sentir, porque o Cialis dura até 36 horas e o Viagra na hora H ia fazer ele funcionar, e com o tempo ele ia se sentir mais seguro, aquele papo para boi dormir, aquela velha história, sem fundamento clínico, sem fundamento científico, feito de maneira empírica por um indivíduo que criou esse tipo de fórmula que a gente chama off-label, né, que usa de maneira sem ser um guideline, que nós chamamos científico mesmo, de tratamento para disfunção erétil, né? Então ele continuou feliz, continuou acreditando naquilo, falou que as ereções matinais dele voltaram a ser mais rígidas, né? Porque ele estava perdendo de novo, né? E isso é o grande verificador dele. Ele se separou dessa esposa e me procurou, né? Hoje com 52 anos, e com a dificuldade piorada e não sabendo mais o que fazer, pois agora ele já não sabia. O urologista disse que não tinha mais medicação para se prescrever, o que ser feito,
né? Passou uma daquelas prescrições cheia de bobajaiada que não resolve nada, com tribulus terrestres, status seco de maca, ioimbina, mais, né? Tatalafila, que é o Viagra, que é o Cialis, etc e tal, e ele continuou perdendo ereção, porque agora, com as parceiras novas que ele estava se sentindo exposto, ele passava a falhar e não percebia isso. E eu perguntei a ele, né? Você percebe que o seu problema é psicológico, é medo de falhar? Né? Que isso acontece, que as medicações que você tomou serviram como placebo esse tempo todo e que mesmo assim você sabe que não é suficiente? E ele me respondeu, não, doutor, eu acredito que é físico, que eu tenho algum problema orgânico, porque as minhas ereções matinais acabaram, sumiram, eu não percebo mais. Então vejam bem o que é o gatilho, né? A crença do indivíduo. Ele valoriza a história das ereções matinais e não percebe que ele funcionou muitas vezes sem usar o remédio. Isso é prova cabal, clínica, de que ele não tem problema físico nenhum no pênis. Por isso, se tivesse, não funcionaria de forma alguma sem um upgrade, vamos dizer assim, né? Mas qual que é o meu grande objetivo aqui? É colocar para vocês que o indivíduo mantém o foco. O foco aonde? Em um sinal, em o que podemos chamar, entre aspas, de um sintoma. E aquilo é a regra dele. É onde ele percebe que está com um problema e acredita que aquele problema é uma barreira e na hora H vira uma barreira mesmo. E com o tempo nem a medicação, nem nada, pois a crença, a ideia, o gatilho é maior. E era isso que devia ser tratado. Esse paciente não foi encaminhado devidamente para o processo psicoterápico, esse paciente chegou a passar por uma psiquiatra, segundo ele, que era filha desse urologista, que diagnosticou ele com fobia social, ou seja, ele era muito tímido, aí um problema que é comórbido, ou seja, que está sempre junto com a disfunção erétil muitas vezes, né? Perdão, não é sempre. Muitos indivíduos se sentem intimidados, né? Inaptos com tudo aquilo e acabam falhando. Quer dizer, uma coisa a mais para ajudar na falha. Então, preste atenção, tem que ter foco no problema, que é medo de falhar. Então, fica aí, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e pelos downloads que tenham feito do nosso podcast. Não se esqueça de entrar no YouTube do Dr. João Borzino e ver lá que tem um monte de respostas para dúvidas. Valeu, tchau, tchau!